Coreia, 1950. Os Estados Unidos entram na guerra com o maior exército que o mundo já viu. 3 anos depois, empate. Nenhum lado venceu. Vietnã, 1965. Os Estados Unidos mandam 500 mil soldados, gastam 840 bilhões de dólares de hoje, vencem 95% dos confrontos militares diretos. Em 1975, retirada humilhante de helicóptero. Derrota. Afeganistão, 2001. Invasão em semanas, regime derrubado em meses, 20 anos, 2,3 trilhões de dólares, 300 mil soldados afegãos treinados pelos americanos. Em agosto de 2021, o Talibã retomou o país em 11 dias. Derrota. Iraque, 2003. Saddam Hussein capturado em 3 semanas. País liberado. Hoje, o Iraque é o maior aliado estratégico do Irã na região. Derrota. Como o maior exército da história humana continua perdendo. A resposta não está nos soldados, não está no armamento, está numa armadilha que os Estados Unidos caem toda vez, e que vou te mostrar agora. Bem-vindo ao Tabuleiro Contingencial. Vamos começar com o conceito que explica tudo, e que pouquíssimas pessoas conhecem. Existe uma diferença fundamental entre vencer uma batalha e vencer uma guerra. Batalha é destruição. Guerra é resultado político. Clausewitz, o maior estrategista militar da história, prussiano do século XIX, cujo livro Da Guerra é lido até hoje em todas as academias militares do mundo, escreveu a frase mais importante da geopolítica moderna. A guerra é a continuação da política por outros meios. Isso significa que uma guerra só termina quando um lado aceita a derrota política, não quando perde soldados. Você pode destruir um exército inteiro e ainda assim perder a guerra se o outro lado não aceitar ser governado do seu jeito. Os Estados Unidos são os maiores destruidores de exércitos da história, mas destruir um exército e construir um Estado que obedece são habilidades completamente diferentes. E aqui está o ponto central do nosso tabuleiro hoje. Os americanos dominam a primeira e falham sistematicamente na segunda. Mas por quê? Por que um país tão inteligente cai na mesma armadilha repetidamente? A resposta está no que acontece depois da batalha, e vou te mostrar agora. Depois de cada vitória militar, os Estados Unidos fazem sempre a mesma coisa. Tentam construir uma democracia do zero no país derrotado. Os estrategistas chamam isso de nation building, construção de nação. Funcionou 2 vezes na história, Japão e Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial. Por quê? 3 motivos simultâneos que nunca mais se repetiram. Os 2 países foram completamente destruídos. Não havia alternativa política. Os 2 tinham longa tradição de Estado centralizado e administração eficiente. E os 2 tinham populações altamente educadas que queriam reconstruir. O Afeganistão não tinha nenhum desses 3 fatores. O Afeganistão nunca foi um Estado centralizado. Por séculos, o país funcionou como uma federação informal de tribos, pastunes, tajiques, hazaras, uzbeques, cada tribo com sua própria liderança, seu próprio código de honra, sua própria lealdade. Não existe nação afegã da mesma forma que existe nação alemã. Os americanos chegaram, construíram um governo central em Cabul, criaram um exército nacional de 300 mil homens e acreditaram que tinham construído um Estado. Quando o Talibã avançou em 2021, aqueles 300 mil soldados abandonaram as armas em 11 dias. Não por covardia, mas porque a lealdade deles nunca foi aquele governo artificial em Cabul. Era a família, a tribo, a sobrevivência. O Estado que os Estados Unidos construíram era uma fachada. Funcionava enquanto os americanos pagavam os salários. Quando pararam, desmoronou. E o Iraque? Ainda mais revelador. Mas para entender o Iraque, você precisa entender um dado que mudou tudo. Em 2003, os Estados Unidos invadiram o Iraque com uma justificativa que depois se provou falsa: as armas de destruição em massa que nunca existiram. Mas o erro maior não foi a invasão. Foi o que veio depois. O Iraque sob Saddam Hussein era governado pelo partido Ba'ath, sunita, secular, brutalmente eficiente. Quando os americanos chegaram, tomaram uma decisão que os analistas até hoje chamam de o maior erro geopolítico do século XXI. Desmontaram completamente o Estado iraquiano. Dissolução do exército iraquiano. Dissolução da polícia
proibição de todos os membros do Partido Ba'ath de exercer qualquer cargo público. De um dia para o outro, 400 mil soldados armados, treinados e sem emprego foram para a rua. Humilhados, com suas famílias para sustentar e com armas. Sabe quem foi recrutar esses 400 mil homens? A Al-Qaeda no Iraque, que depois se transformou no Estado Islâmico. O ISIS, o grupo terrorista mais poderoso da história, foi construído em boa parte com militares profissionais que os Estados Unidos demitiram em 2003. O general que tomou essa decisão, Paul Bremer, admitiu anos depois que não havia sido consultado ninguém com conhecimento real do Iraque. A decisão foi tomada em Washington por pessoas que nunca tinham pisado no país. Mas aqui está o paradoxo que ninguém conta e que transforma tudo o que você pensa sobre guerras americanas. Os Estados Unidos têm o maior orçamento militar da história. Drones que custam 20 milhões de dólares cada. Satélites que enxergam um rosto a 400 quilômetros de altitude. Bombas guiadas por GPS com precisão de 1 metro. E perderam para homens com sandálias e bombas feitas em garagem. Por quê? Porque existe uma regra que a história comprova repetidamente. Insurgência bate tecnologia no longo prazo. Sempre. A lógica é brutal na sua simplicidade. Um drone americano custa 20 milhões de dólares. Uma bomba caseira no Afeganistão custa 30 dólares. O drone precisa de satélite, de operador treinado, de manutenção especializada, de aprovação política para cada disparo e de orçamento aprovado pelo Congresso americano. A bomba caseira precisa de um homem com convicção e 30 dólares. Quando um lado tem recursos ilimitados e o outro tem tempo ilimitado, o tempo vence. Porque recursos se esgotam. Convicção não. Os vietnamitas esperaram 20 anos. Os afegãos esperaram 20 anos. E quando os americanos foram embora, eles ainda estavam lá, no próprio país, com as próprias famílias, com as próprias razões para lutar. Mas agora preciso te mostrar o dado que vai mudar tudo o que você pensa sobre por que os Estados Unidos entram nessas guerras em primeiro lugar. Aqui chegamos no bloco que vai gerar debate nos comentários. E eu preciso deixar claro, isso não é teoria da conspiração. São dados públicos, contratos publicados pelo governo americano. Em 2001, o orçamento militar americano era de 300 bilhões de dólares por ano. Hoje, depois de 20 anos de guerras ao terror, é de 858 bilhões. Quase triplicou. Quando os Estados Unidos invadiram o Iraque em 2003, as primeiras empresas a chegarem não foram ONGs humanitárias. Foi a Halliburton, empresa do ex-vice-presidente Dick Cheney, que assinou contratos de reconstrução avaliados em 39 bilhões de dólares. Contratos que foram assinados antes da guerra começar. A Raytheon, que fabrica os mísseis Tomahawk disparados no Iraque, viu suas ações subirem 37% no ano da invasão. A Lockheed Martin, que fabrica os F-16 usados no conflito, bateu recordes de faturamento por 5 anos consecutivos. Isso tem um nome no tabuleiro geopolítico: Complexo Industrial Militar. O presidente Eisenhower, general de 5 estrelas que liderou o desembarque na Normandia, alertou para isso em seu discurso de despedida em 1961. Disse literalmente: devemos nos proteger da influência injustificada do complexo industrial militar. Um general, presidente dos Estados Unidos, alertando sobre o próprio sistema que ele ajudou a criar. No tabuleiro contingencial, a pergunta não é por que os Estados Unidos perdem guerras. É, para quem a guerra nunca termina em derrota. Porque enquanto o conflito dura, independente do resultado no campo de batalha, há empresas faturando bilhões, com contratos garantidos, com ações subindo, com influência política crescendo. E agora que você entende o padrão, vamos ver o que acontece quando esse padrão encontra o maior teste da história moderna. Em 2026, os Estados Unidos bombardearam instalações nucleares do Irã. O regime sobreviveu. O Estreito de Hormuz foi fechado. O preço do petróleo global explodiu. E agora, os dois lados negociam. Exatamente como aconteceu no Iraque. Exatamente como aconteceu no Afeganistão. Destruição militar. Nenhuma solução política. O padrão se repete. E Taiwan é a próxima variável no tabuleiro. Se os Estados Unidos entrarem em conflito direto com a China por Taiwan, a capacidade destrutiva seria esmagadora. Mas o que vem depois da destruição? Como você administra 1,4 bilhão de chineses que não aceitam derrota política? Ninguém responde essa pergunta. Mas aqui está o dado que separa Taiwan de tudo que viemos antes.
e que torna esse o cenário mais perigoso da história moderna. A China tem armas nucleares, o Irã não tinha, o Iraque não tinha, o Afeganistão não tinha, a China tem. E isso significa que o padrão americano, invadir, destruir, tentar reconstruir, simplesmente não funciona quando o outro lado pode transformar cidades americanas em cinzas. Taiwan não é uma repetição de guerras passadas, é onde o padrão americano encontra seu limite absoluto. O tabuleiro mudou, mas os jogadores ainda não entenderam. Mas sabe o que é mais assustador em tudo isso? Os Estados Unidos sabem. Os estrategistas do Pentágono sabem. Os generais sabem. Existe um documento de 2008, o relatório da Rand Corporation, contratado pelo próprio exército americano, que lista exatamente os erros do Iraque e do Afeganistão, com detalhes, com recomendações, com lições aprendidas. E em 2021, o Afeganistão colapsou do mesmo jeito. Porque o problema nunca foi falta de conhecimento, foi falta de interesse em mudar. Quando a guerra que fracassa é mais lucrativa do que a paz que funciona, o sistema não tem incentivo para aprender. E esse padrão não existe só nos Estados Unidos. Existe em todo o país que usa força militar como ferramenta política. Inclusive na Rússia, que tem seu próprio ciclo de expansão e colapso, sua própria armadilha geográfica que força o país a lutar eternamente sem conseguir segurança real. Mas antes de ir para o próximo vídeo, me responde nos comentários. Na sua opinião, os Estados Unidos vão repetir o mesmo erro com Taiwan? Porque as peças no tabuleiro já estão se movendo. E quero saber o que você enxerga. Lá embaixo tem gente que analisa geopolítica de um nível que me surpreende toda semana. Se esse vídeo abriu alguma perspectiva nova para você, o like ajuda o algoritmo a levar isso para mais gente. É a forma mais simples de fazer esse tipo de conteúdo crescer. E se você ainda não viu o vídeo sobre por que a Rússia nunca consegue estar em paz, mesmo sendo o maior país do mundo em território, vai entender que o problema americano e o problema russo têm a mesma raiz. São dois gigantes militares presos em armadilhas que eles mesmos construíram. O link está aqui na tela agora. E para quem quer ir além do que qualquer vídeo consegue explicar, deixei na descrição os livros que formam a base de tudo que discutimos aqui. Desde Clausewitz, que inventou a linguagem da estratégia militar moderna, até análises contemporâneas sobre por que nações fracassam quando tentam construir outras nações. São as leituras que mudam a forma como você lê qualquer notícia de guerra daqui para frente. O tabuleiro é muito maior do que aparece no noticiário, e você acabou de ver só uma peça dele. O tabuleiro não para.